Muy buenas, y estamos en la tercera y última entrega de estas masterclass con el profesor Ítalo Domingo Santiroque. En esta tercera entrega vamos a hablar un poco sobre el desarrollo, pero también sobre la abolición de la esclavitud en Brasil, porque es el último país, uno de los últimos países en América en dar la abolición a esta condición de ciertos grupos de seres humanos. Entonces, profesor, ¿nos podría explicar un poco en los minutos que tenemos el proceso de esclavitud en Brasil y el vínculo con África? Porque hay que tener claro que si no tenemos claro ese vínculo con África, no podemos comprender la magnitud que tuvo la esclavitud en el continente. Sí, es fundamental comprender estas relaciones, estas conexiones entre Brasil, África y Europa. La esclavitud en Brasil es un proceso que inicia más o menos como en América, porque iniciaron queriendo hacer a los indígenas esclavos, pero los conflictos con las órdenes religiosas como los jesuitas y también con obispos. El primer obispo del Brasil era contrario a los ataques sin motivación a los indígenas, la esclavización de los indígenas. Se llamaba Pero Sardinha. Se lo mangiato. Se lo comieron. Se lo comieron. Su navio naufragó después de los conflictos con el gobierno geral del Brasil. Los indígenas caetés lo han comido. Esta também foi a desculpa para 5 anos de guerra com os caetés. Han matado mais de 80.000 indígenas caetés. Pero não era solamente a dificuldade, os problemas pela esclavitud de los indígenas que levaram os portugueses a ser ou amplificar o comércio de seres humanos com a África. La captura de africanos y su transformación en esclavos o esclavizados ya era un negocio muy lucrativo para los portugueses desde los inicios de la expansión marítima portuguesa. Entonces, levar africanos como escravos para as colônias na América era ampliar um comércio que já existia. Um comércio que já existia entre os portugueses, as elites de muitos pueblos e populações africanas, que já levavam escravos para as islas atlânticas portuguesas. Então, resolviam a questão de mão de obra. Os indígenas não tinham esclavidão em suas culturas. Então, para os indígenas era muito mais difícil aceitar a esclavização. As nações africanas, muitas dessas nações já existia a instituição da esclavitud. Então, os africanos já compreendiam a esclavitud. Então, os portugueses creiam que seria mais fácil trabalhar com esta mão de obra esclava que com os indígenas. Começaram então a atrair os africanos também para a produção da caña de açúcar, a produção do açúcar, que era uma experiência muito exitosa que eles já haviam feito na isla de Madeira, Açores e outras islas portuguesas em Atlântica. E assim começaram a atrair estes africanos cautivos no século XVI, das suas conquistas no continente africano, principalmente na África Ocidental, mas principalmente de los territórios que haviam conquistado de uma forma um pouco mais ampla na região que hoje é Angola. Estes africanos iam para
de los puertos de Río de Janeiro, para los puertos de Salvador, para el puerto de Recife y para el puerto de São Luís do Maranhão. Del norte venía principalmente de la África Occidental, los Yorubás, la región de Guiné, los Mandingas. De Rio de Janeiro y también a Salvador llegaban muchos bantos de Angola, de la región de Angola. Pero ha tenido una transformación fundamental en la cuestión de la esclavización, que cambió también muchas cosas en el proceso de colonización del Brasil. La Unión Ibérica, un gran aliado de los portugueses, se quedó inimigo de los portugueses porque era inimigo de los españoles, que eran los holandeses. Los holandeses eran los financiadores y también transmitían tecnología de producción de azúcar para los portugueses en Brasil. Y empezaron entonces a invadir el territorio brasileño, principalmente el territorio brasileño, donde se producía más azúcar, que era el Nordeste, mas ao mesmo tempo invadiram as fuentes de mão de obra, invadiram Angola também. E assim controlavam a mão de obra e a produção de açúcar no nordeste do Brasil. Com o final da União Ibérica, Portugal não tinha as condições de expulsar os holandeses de Brasil e de Angola. Os brasileiros, as elites brasileiras, os produtores de açúcar, que necessitavam de mão de obra, necessitavam da terra e da mão de obra. Então, organizaram as armadas que expulsaram os holandeses de Brasil e depois os expulsaram também de Angola. Deste momento em poi, desse momento adelante, os traficantes, os comerciantes de escravos brasileiros começaram a dominar o comércio de escravos no Império. O sea, ya no portugués, sino brasileño. Sí, portugueses brasileños, porque el brasileño no existe. Sí, la lógica brasileña no existe. Eran portugueses de América. Los portugueses de América empezaron a dominar el comercio de esclavos. Prácticamente Rio de Janeiro se transformou em um grande centro comercial. Eles compravam produtos portugueses, compravam tecidos de Índia, tecidos de Macau, de tantos pontos do Império Português, compravam produtos brasileiros como a cachaça, a farinha de manioca, o tabaco de la Bahia, porque a los africanos les gustavam mais o tabaco brasileiro que o tabaco cubano. A los africanos gustavam mais a cachaça brasileira que o vinho português. Então, os produtos brasileiros começaram a dominar o comércio na África. E que faziam os navios brasileiros também? Muitas vezes, eles iam na África e compravam produtos africanos, como tecidos e outros, em outros reinos, e os levavam aos reinos que vendiam escravos para fazer comércio. Então, o centro comercial que alimentava todo o sistema de comércio de escravos tinha como centro Rio de Janeiro. E dali faziam os empréstimos aqueles que pagavam, aqueles que alquilavam os navios, que organizavam os navios, colocavam nos navios os alimentos necessários, os produtos. E depois em Angola tinham as casas comerciais, representantes de las casas comerciais de Rio de Janeiro, que contratavam aqueles, os sertanejos, o que lo chamavam pombeiros. Esses sertanejos de pombeiro iam ao interior da África para comprar e negociar escravos nos reinos do interior. Então, hacía a captura de los esclavos no interior do reino africano, los transportavam por muitos dias hasta o litoral de Angola, ali quedavam em los armazéns, e depois em los barcos, 35, 40, 60 dias de viagem, chegavam ao Brasil, a Rio de Janeiro los vendiam, e depois los transportavam para o interior do Brasil. Então, haciam uma grande travessia
E nessa grande travessia se perdiam vidas de seres humanos nas guerras de captura de escravos, no transporte de escravos hasta Luanda, de Luanda hasta Rio de Janeiro, com a travessia dos barcos, de Rio de Janeiro hasta o destino final. Então, estes traficantes, estes comerciantes, que vão a chamar de traficantes depois de 1830, quando hacemos uma lei para acabar com a trata de escravos, mas os brasileiros lo fazem porque os ingleses los pressionam, mas os brasileiros não continuam a ser o comércio de escravos. Então, hasta este período, os traficantes em Brasil são uma das principais forças econômicas e políticas e irão participar e haver influência fundamental também em processo de independência. Tanto que Angola irá apoiar o Brasil em processo de independência, irá jurar lealdade a rei Dom Pedro I, pero em los acordos com Portugal e Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil, o Brasil ha declinado devido a jurar que não tinha interesses em conquistar territórios africanos. Então, agora, na independência, em estes acordos também com a Inglaterra, começam as pressões internacionais para o fim da trata de los escravos. Essas pressões internacionais também estavam sendo negociadas em reconhecimento da independência do Brasil por parte da Inglaterra. Para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra exigiu que o Brasil terminasse com a trata de los escravos. Por isso, os políticos brasileiros han hecho a lei em 1830, terminando com a trata de escravos, pero não han seguido. Han continuado e intensificado o comércio de escravos, que agora lo chamavam de tráfico de escravos, hasta 1850. Em 1850, de los años de 1848, más o menos, hasta los años de 1850, los ingleses intensificaron la presión, empezaron a apreender los barcos brasileños como barcos de pirataria, han llegado al punto de cerrar el puerto de Rio de Janeiro e amenazar o governo brasileiro com seus canões. Então, em 1850, termina a trata de los escravos. Mais ou menos a partir de este ano, a esclavitud começa a perder legitimidade em Brasil. Hasta 1850, quase todos os brasileiros livres, também os ex-escravos, tinham escravos. Muitas vezes tinham um escravo solamente que fazia um trabalho na cidade para ganhar a paga de seu senhor também. Pero como não tinha mais trata de escravos, que coisa sucedeu? Começou uma concentração de escravos em las manos de los principais produtores de café em São Paulo e Minas Gerais. Se concentraram todos os escravos em estas regiões. Então, muitas pessoas, a maior parte das pessoas em Brasil a cada ano não tinham mais escravos. Todos começaram a vender seus escravos. As regiões que não tinham uma produção muito forte, não era muito rica, como o Nordeste e o Norte, começaram a vender seus escravos para o Sudeste. Então, começou uma trata de escravos interna. Este processo, como cada vez menos brasileiros tinham escravos, levou também a começar a perder a legitimidade da escravidão. Este movimento, as pressões internacionais e a resistência cada vez mais forte de los escravos com suas revoluções e revueltas fortaleceram o movimento abolicionista. Este movimento abolicionista se quedou um pouco parado, sem força, com a guerra da Tríplice Aliança, porque todas as atenções do Brasil neste período foram para a guerra. Pero muitos destes escravos foram integrados em el exército brasileiro.
Después de la guerra, entonces, la cuestión de la servitud, como lo llamaban en Brasil, debe ser un punto principal de las políticas y de los debates. Tenemos un ejército con muchos negros, ex-esclavos, haciendo presión para la abolición. Tenemos más países haciendo presión, ahora también la Francia, no solamente la Inglaterra. Contexto de la antigua América Española, que ya la había eliminado. Sí, el contexto da América Espanhola já havia eliminado, os Estados Unidos também já havia eliminado. Temos também a formação de muitos advogados, assim que se diz? Abogados. Sim, advogados, que se formaram em las universidades, faculdades de Direito em Brasil, que eram negros, descendentes de negros, e começaram a fazer pressão, começaram a abrir processos para a liberação de los escravos. O primeiro ponto em este processo de abolição foi a lei del vientre libre, que hacía libre todos os hijos e hijas de esclavas. Depois hicieron a lei del sexagenário, ou seja, todos os escravos com mais de 65 anos, aqueles que chegavam a mais de 65 anos, com mais de 60 anos, tinham a liberdade. Depois, em 1888, em muitos debates na Câmara dos Deputados e no Senado, com a maior parte dos deputados do Norte e Nordeste apoiaram o fim da escravidão. Temos de ter presente que Ceará, a província de Ceará, terminou com a escravidão anos antes da lei, e assim han hecho outras províncias. E muitas instituições no estado do Brasil já lutavam por a abolição da escravidão, como parte dos maçones, parte dos republicanos, mais ligados aos positivistas e não aos produtores rurais, e a Igreja Católica. A Igreja Católica já fazia movimentos e cartas pastorais para a liberação de los escravos, desde mais ou menos los primeiros movimentos nos anos 60, 70, pero mais forte todavia nos anos 80. Ordens religiosas han começado a liberar todos os escravos. Os obispos hacen cartas pastorais, hacían também movimentos para a compra e a liberação de los escravos. E, no final, hasta a família real também estava ajudando no processo de liberação de escravos e eram também abolicionistas. Para terminar, é importante chamar a atenção de uma questão. Durante muito tempo, a história que hacían as elites davam todo o mérito e o crédito do fim da escravidão em Brasil à princesa Isabel, que firmou a Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Era a hija de Dom Pedro II. Pero as elites han hecho el fin de la esclavitud gracias a las presiones populares, las presiones también de los movimientos de los esclavos y de los negros libres, que cada vez más organizados hacían revueltas y revoluciones en las áreas productoras de café en São Paulo, hacían presión también en las ciudades, en los centros urbanos, y se organizaban para llevar a la fin de la esclavitud en Brasil. E assim, em 1888, finalmente acabou a escravidão em Brasil, terminou, pero sem nenhuma planificação para depois ajudar a estas populações que são estadas libertadas. Bueno, así concluimos estas tres entregas de Masterclass con el profesor Ítalo Domingo Santiroch, a quien le agradecemos su colaboración, su participación, el haber venido a Costa Rica para desarrollar varias actividades académicas, una de ellas la que estamos concluyendo hoy. Les agradecemos a ustedes por seguirnos acá y esperen las siguientes entregas sobre diversas temáticas, todas vinculadas a la historia y de mucho interés
para académicos en historia, profesores en estudios sociales y público en general. Saludos y muchas gracias.